Olá, meus amigos, minhas amigas. É um ótimo prazer estar falando com vocês novamente. Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista. E vamos lá, né? Vamos continuar aqui no nosso canal. Conto com o seu like, conto com que você ative o sininho e divulgue para os amigos, né? Que temos aí um canal que tenta passar de uma forma lúcida informações na área médica, sem contudo ser erudito a ponto de você não conseguir entender nada, né? Sempre procura simplificar as coisas de tal sorte que você consiga entender o conteúdo. Evidentemente não é possível ser muito rasteiro na passagem do conteúdo, mas a gente tenta alcançar o maior número de pessoas possível, né? Pois bem, hoje numa matéria da Folha de São Paulo, assinada por Cláudia Colucci, e ela é uma jornalista especializada em áreas da saúde e escreve muito bem, por sinal, né? Hoje na Folha, tem uma chamada da seguinte manchete, né? Um ano após alta hospitalar, 60% dos pacientes ainda manifestam, ainda têm sequelas. Bom, isso é um problema, né? Porque ela se baseou, esta matéria, num estudo ainda não publicado, então a gente não pode comentar a qualidade do estudo, assim, do ponto de vista metodológico, nem objetivo aqui, né? Nesse cenário da gente discutir isso. Mas o fato é que a Covid ainda vai ficar no nosso horizonte durante muitos e muitos anos, né? Por quê? Porque nós tivemos aí uma fase, o ano passado, uma fase inicial, no qual nós não disponíamos de vacinas e tínhamos uma mortalidade de 2 a 3% daquelas pessoas que adquiriam a doença. Hoje, bastante gente já se encontra vacinado com pelo menos uma dose e diminui, então, o nosso risco. Claro que ainda se faz presente esse risco, mas a vacinação ajuda muito, como a gente já falou em outros vídeos anteriores, não importa muito a vacina que você tome. Eu tomei, por exemplo, a AstraZeneca, por quê? Porque era a que tinha disponível no dia, né? Mas todas elas conferem proteção, sobretudo para a morte, que é o principal desfecho que nos interessa, né? Claro, também diminui a internação hospitalar para tomar oxigênio, diminui intubação orotraqueal, também, o que é muito importante, não é? E provavelmente diminuem, claro, sequelas tardias. Então é disso que se trata esse artigo e vou comentar aqui que eu achei bastante interessante, apesar de não ser um jornal especializado, é a Folha de São Paulo, mas é interessante sim, muito bem escrito. Bom, quais são a preocupação, visto que muita gente já teve Covid, né? Já teve Covid e, portanto, se preocupa com as sequelas. É isso que a gente tem visto, uma preocupação importante com as sequelas e bastante cabível, né? É o que a gente vê no consultório, no cotidiano, essas pessoas que vêm buscar auxílio de acordo com as sequelas que apresentam, né? Então, mas que eu falei, nesse ensaio aí do Hospital das Clínicas, eles acompanharam 750 pacientes que ficaram internados na instituição no primeiro semestre de 2020. E um terço deles ainda apresenta problemas pulmonares relevantes. Ou seja, houve a internação, houve a cura, houve a melhora, mas ainda hoje, depois de mais de um ano, um terço ainda apresenta sintomas respiratórios e alterações estruturais no pulmão, com diagnósticos de imagem relevantes. Os sintomas comumente apresentados por essas pessoas que tiveram Covid e que se encontram aí nessa situação são fraqueza, fadiga, falta de ar, dificuldade de concentração e memória. O que eu observo no meu cotidiano, no meu consultório, é mais fadiga e fraqueza e um pouco de falta de ar. Ou seja, eles conseguem desempenhar menos atividade, essas pessoas, do que outrora faziam. E às vezes você pode já ter tido Covid e se identificar com isso e achar que é normal. Não é normal, não. Isso é sequela da Covid. Claro que esses pacientes terão que ser seguidos
pelo intervalo de pelo menos 4 anos, essa é a projeção dos coordenadores do estudo, mas tem esses dados preliminares que são bastante importantes, principalmente para você que é leigo, pode se identificar nessa situação e deve sim buscar um médico, buscar tentar atenuar essa situação, buscar uma reabilitação, enfim, o que pode ser feito, né? Bom, mas não é como a Covid, não é só uma doença infecciosa, ela cursa com acometimento sistêmico, ou seja, vascular, muscular, respiratório, toda sorte de situações, não é? Esse paciente precisa ser muito bem cuidado também no pós-Covid, ou que se chama de Covid longa, também é uma outra nômina que se dá para a mesma situação. Portanto, vamos lá, alguns achados desse estudo, desse ensaio, né, vamos dizer assim, desse piloto, talvez. Então, 58,7% das pessoas apresentam sintomas emocionais ou cognitivos, mesmo após a alta, quase 60%, é bastante alto. 42% estão experimentando insônia, que é um problema já crônico em municípios como o nosso, São Paulo. Por que eu falo São Paulo? Porque é onde foi feito estudo, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Aliás, o quadro que vocês veem atrás é ali próximo do Teatro Municipal da nossa querida e maravilhosa capital, né? Então, 33% terão problemas de concentração. Ora, é algo problemático para o desempenho profissional depois, não é? 28% ansiedade, 22% depressão. Então, se você manifesta alguma dessas coisas, isso pode sim estar muito bem relacionado à síndrome pós-Covid. Ah, mas eu não tive a manifestação grave a ponto de ficar internado. Não importa, não importa. Isso aqui o estudo tinha como alvo este grupo de pacientes. Mas provavelmente pode ser extrapolado para a população que não teve na forma tão grave também, mesmo nos assintomáticos, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Mas, claro, provavelmente, mas aqui é uma interrogação, provavelmente aqueles que tiveram forma mais grave da doença deverão, hipoteticamente, ter mais sequelas, mas não é garantido isso, em hipótese alguma. Bom, o que a gente vê mais na prática? Fraqueza e fadiga. Fraqueza muscular e fadiga. Isso pode estar relacionado tanto a lesões que dizem respeito à doença cardiovascular, o surgimento desta numa fase crônica. Vamos imaginar, fazer um paralelo tipo doença de Chagas, que o indivíduo, então, ele tem uma fase aguda e uma fase crônica da doença. Esperamos que isso não aconteça. Vários pesquisadores acreditam que sim, que funcionará mais ou menos desse jeito. Mas pode ser um acometimento cardiovascular, pode ser um acometimento muscular tardio pela Covid ou respiratório também, né? Inclusive, quando eu falo respiratório, veja, 2 pacientes nessa Covid longa, ou seja, pós-internação tardia e etc., eles se submeteram a transplante pulmonar, mesmo após a alta hospitalar. Quer dizer, o acometimento foi tal que não houve recuperação. Não é que foram felizes para sempre, teve alta, não, precisou 2 deles de transplante do pulmão. E outros 2 ainda estão aguardando na fila do transplante. Um outro ensaio que diz respeito lá à rede de Hospital Luci Montoro, que é uma rede de reabilitação de pacientes aqui na capital. Luci Montoro foi esposa do grande governador, o Franco Montoro, que foi grande responsável pelas nossas eleições diretas, foi um sujeito primeiro do MDB, depois do PSDB, um grande nome que faz falta hoje na política nacional, né? Mas dentro dessa rede, 37% conseguiam, né, após 10 meses, fazer atividade física. 37%.
mas permaneciam com fadiga e alterações do sono, além de ansiedade. Vejam como isso é importante. 27% deles tinham limitações menores, porém, todavia, entretanto, com muita fadiga. E 6% haviam apresentado limitações graves. Claro que há um viés aqui dessa situação, dada, claro, uma pessoa que já procura uma reabilitação no Luci-Montoro, porque é um paciente mais grave, né? Mas surge uma outra coisa no horizonte, e foi publicada aqui num periódico importante, no Lancet, que está aí entre os principais periódicos da área médica. Eu diria que é o principal da Europa e o segundo maior do mundo. O maior do mundo é o New England Journal of Medicine, né? Mas ele é, sem dúvida nenhuma, um periódico médico relevante, importante e respeitado. Então, diz respeito ao quê? A disfunção erétil decorrente da Covid longa, Covid tardia. Isso se deve, tal e qual a trombose também, que a gente sabe que é muito comum no indivíduo que tem Covid, né? Porque há uma disfunção endotelial, o aumento da viscosidade do sangue, o sangue que era mais ralinho fica mais viscoso, grosso, e aumenta a trombose, mas a disfunção endotelial também, quer dizer, o interior do vaso que protege contra a formação de placas de gordura ali, ele passa a não secretar substâncias que conferem essa proteção. E aí vem toda sorte de problemas, né? Então, é meio que um senso comum na área médica que qualquer doença coronariana, cerebrovascular, ela, ou 99% delas, vamos colocar assim, o primeiro passo para o surgimento delas é a disfunção endotelial. Então, o endotélio é a camada que está em contato com o sangue, ele secreta substâncias que impedem o ancoramento do colesterol na parede do vaso e, portanto, é o sinal inicial de que as coisas não vão bem, que eu vou fazendo placas. Segundo, quanto pior eu agravo a situação, mais agressão à parede do vaso, mais disfunção endotelial e pior o cenário. Isso explica porque que muita gente, olha, eu não tenho fatores de risco, nunca tive um infarto. Por quê? Porque existe um fator de risco, por exemplo, a pressão alta, o colesterol, etc. E existe a sua capacidade de defender-se desse colesterol, ok? Então o problema é a relação que existe entre o fator de risco e a sua parede. Não apenas o fator de risco, não apenas a parede. A relação entre os dois. É sempre assim, né? Existe o agente agressor e o terreno no qual ele está atuando, né? Mas voltamos ao assunto. Então essa disfunção erétil, ou seja, impotência sexual, ela deve-se ao acometimento da microcirculação. E então, portanto, são pequenos vasos que ali se encontram no endotélio. Horas, então, parece óbvio, na minha percepção, que, por exemplo, a termografia que avalia a microcirculação, não é? Que a gente já falou em outros vídeos sobre isso. Eu, inclusive, dou algumas aulas lá no Hospital das Clínicas, na pós-graduação de termologia médica, termografia. Então a gente estuda isso, medir essa disfunção endotelial pela termografia. Então parece lógico que é um instrumento que consegue identificar aqueles que vão evoluir pior ou melhor e avaliar a resposta terapêutica. Mas essa publicação num jornal, ela acrescenta muito à população, por isso que eu vim falar aqui nesse canal que é mais direcionado para as evidências. Mas a notícia é tão impactante e tão preocupante porque como iremos estruturar a sociedade, de que forma, para acompanhar esses pacientes pós-Covid ou Covid longa. Por quê? Porque sequelas poderão aparecer, sim, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Até o momento, nós nos preocupamos apenas com a fase aguda da doença e redução de morte, ok? Beleza, mas o trabalho vai além disso.
tá bom? Não fiz o vídeo para preocupar ninguém, mas se você teve Covid, avalie com o seu médico, busque, né, orientações até para, vou começar atividade física, a academia do meu prédio liberou, me quero me matricular, tive Covid. Tem problema? Tem que fazer exame, tem que avaliar certinho, não é só nas coxas fazer as coisas. Tem que fazer direitinho, tá bom? Tenha um ótimo dia, continuo de olho em você, até breve. Tchau!